Parlamentares ligados ao governo Bolsonaro continuam se mobilizando contra Renan Calheiros na relatoria da CPI da Covid. A estratégia é fazer pressão nas redes sociais para que o senador do MDB de Alagoas não ocupe o cargo na comissão. Pelo Twitter, a deputada federal Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, informou que entrou com uma ação na Justiça Federal do Distrito Federal para impedir que Renan seja o relator da CPI. Abro aspas para Carla Zambelli. A presença de alguém com 43 processos e 6 inquéritos no Supremo Tribunal Federal evidentemente fere o princípio da moralidade administrativa. Fecho aspas. O deputado Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, também compartilhou no Twitter a hashtag Renan Suspeito, citada na publicação da deputada Zambelli. O deputado Marcelo Álvaro Antônio, do PSL de Minas Gerais, pediu que a Procuradoria-Geral da República impeça a nomeação do MDBista na relatoria da CPI da Covid-19. Ele alega que há conflito de interesses ao citar que Renan Calheiros é pai do governador de Alagoas, Renan Filho. A comissão vai investigar a conduta do governo federal e também os repasses a estados e municípios durante a pandemia. Eu fico pensando aqui, meu caro Serrão, a gente debatendo e discutindo aqui no Brasil se um pai, que é senador, pode investigar um filho que é governador. Isso não deveria nem estar em discussão, né? Não, de maneira alguma, né? Nós estamos naquela situação, Houston, we have a problem, né? Tem que chamar a NASA para entender algumas coisas que acontecem no Brasil. Esse fato agora, que abre-se mais um precedente perigoso quando se entra na justiça, por mais certo que você esteja, para interferir numa decisão do Senado, você está judicializando a ação política. Mais uma vez, a situação de Jair Bolsonaro, os aliados do Bolsonaro acabam aceitando, legitimando aquela tática que a própria oposição malandramente está usando muito bem, que é o quê? Toda hora acionar o judiciário para detonar o presidente da República. E o Supremo Tribunal Federal tem se prestado muito bem a isso. A Justiça Federal agora pode até dar uma decisão dizendo que o Senado vai ter que mexer na escalação da CPI. Não pode, isso é indevido. Lamentavelmente, o Renan Calheiros é um senador com voto. Ele foi eleito. Ah, mas se foi fraude, se ele foi eleito via coronelismo, não interessa, ele é um senador da República. Ou nós mudamos o modelo, a forma de eleger parlamentares no Brasil, garantindo representatividade, fazendo cumprir efetivamente a tal lei da ficha limpa. Se o cara tem problema com o judiciário, ele não pode ser parlamentar. Ou a gente faz cumprir isso, ou vamos ficar vivendo isso, esses paradoxos que estamos vivendo todo momento. Perfeito. Amanda, você acha que essa pressão popular que está sendo construída aí contra o senador Renan Calheiros vai ter efeito? Acho muito pouco provável, Paulo. Até o Ciro Nogueira, hoje, que é o maior expoente dessa tropa de choque bolsonarista no Congresso, hoje em entrevista mais cedo, da qual Constantino também participou, eu participei, ele disse claramente que o Renan, na relatoria, é praticamente um fato consumado, que ele achava muito difícil isso mudar, e disse mais, disse que o senador Renan Calheiros é um político muito experiente e é um político que tem legitimidade para ocupar esse cargo. Então você vê uma dissonância entre a tropa de choque bolsonarista nas redes sociais, que ainda tenta remediar alguma coisa, e a tropa de choque bolsonarista no Congresso, que é uma tropa muito mais habilidosa, muito mais experiente, já entendeu que houve aí uma derrota política, né? Eles já aceitaram esse fato. Então, a gente tem que seguir com a CPI. Agora, o que está nesse plano de trabalho, né? E, aliás, essas declarações públicas do senador Ciro Nogueira, que, aliás, é titular e é um dos membros integrantes da CPI, outros senadores com quem eu conversei ao longo do dia também me confirmaram que esse grupo de, pelo menos, 7 senadores estão muito fechados em torno do nome do Omar Aziz para a presidência e do Renan Calheiros para relator, né? E também a intenção de, na primeira reunião, aprovar um plano de trabalho, e alguns senadores recomendam, sugerem que se comece pelos depoimentos de ex-ministros da saúde, então que esses ex-ministros sejam ouvidos como testemunhas e pela ordem cronológica, quer dizer, começar com o ministro Mandetta, né, que foi quem estava no cargo quando a pandemia chegou ao Brasil.
Já outro senador me disse o seguinte, que uma estratégia de investigação poderia ser assim, siga as vacinas, né? Que nem tem follow the money, siga o dinheiro nas investigações, aqui seria siga as vacinas, né? Por que o Brasil não tem vacina? E aí abrir os contratos, ver o contrato com a Coronavac, comparar, por exemplo, com as cláusulas exigidas pelo contrato da Pfizer. Lembra que o Pazuello falou que eram cláusulas draconianas? Então, comparar as cláusulas dos contratos das vacinas. E esse mesmo senador me disse, siga o tratamento precoce, né? Quem ganhou com isso? Laboratórios, médicos. E aí já um plano com vários requerimentos aqui, até pelo senador Randolfo Rodrigues, que ele falou que tem um capítulo aqui, por exemplo, que é crise de oxigênio em Manaus. Então, uma tentativa de se debruçar sobre todos os documentos que foram produzidos. Aí pedir requerimentos para o general Pazuello, para a Secretaria Executiva, Departamento de Logística, Secretaria de Atenção Especializada em Saúde. Então, se debruçar por todos os ofícios e meios para tentar remontar, de alguma forma, refazer, reconstruir toda essa novela da pandemia para a gente entender como chegamos até aqui e a quem atribuir responsabilidades. Agora, rapidamente, Amanda, você não acha que a credibilidade, que a suspensão, no caso do senador Renan Calheiros, de investigar o próprio filho? Eu acho que isso é uma manobra diversionista, Paulo. O Renan Filho não está no foco dessas investigações. O principal objeto dessa investigação é o governo federal e os recursos federais destinados a estados e municípios. Você não tem notícia de nenhuma grande operação nesse sentido. Então, quer dizer, se eventualmente essa investigação chegar ao Renan Filho, aí a gente pode discutir a suspeição dele, mas eu acho que isso é uma manobra diversionista do governo Bolsonaro para tentar falar contra o nome do Renan. A verdade é que a articulação política não teve competência nem para impedir a instalação da CPI e nem para evitar que o nome do Renan fosse aí consagrado pelos pares como relator. Mas no caso, por exemplo, do Pará também, como é que se investiga o governador do estado do Pará? Não seria o mesmo problema? Não estamos falando aqui do Renan, mas um pai investigar um filho. Isso não coloca em xeque a credibilidade da investigação? Esse é o ponto. O Jader Barbalho é suplente da CPI. Os outros senadores já aceitaram, o Paulo. Eu não acho que esse seja o principal foco da investigação. Eu não vou nem entrar nessa discussão, nesse debate, porque eu nem acho que seja produtivo. Eu acho que é simplesmente uma casca de banana que o governo quer jogar para que a gente acredite, para que a gente já comece deslegitimando, desqualificando o trabalho dessa CPI. Eu não acho que esse seja o ponto fulcral, o ponto central dessa CPI. Portanto, eu acho que ela pode perfeitamente andar e seguir da maneira como está montada e arquitetada. Constantino, quero sua análise. Obviamente que é uma piada de mau gosto, né? Não é vício de origem, é um circo. Aliás, a Amanda, assim como o Renan Calheiros, quer investigar o governo federal. Por ela e pelo Renan Calheiros ficaria até de fora, né? Os governos estaduais e municipais, que aliás é onde tem realmente todos os indícios de corrupção, ao contrário do que acontece no governo federal. Qual é a matéria-prima que temos para isso? Falta vacina no país, o país que é o quinto que mais vacinou no mundo, indo para o quarto, né? Então, veja que é só narrativa política partidária de olho em 2022. Agora, o ponto interessante para mim aqui, Paulo, é chamar a atenção justamente da postura da mídia, dessa grande mídia partidária que é partido de oposição ao governo Bolsonaro hoje. A mídia esqueceu, teve um lapso de memória, né, e ficou para trás, aquela maquininha do Men in Black, deve ter acontecido ali, né? E quem é Renan Calheiros? Então, é agora tratado como alguém sério, e dá entrevista no Estadão, as pessoas escutam como realmente um senador que vai de forma objetiva, né, produzir aí relatórios cirúrgicos, como ele disse, e não alguém que já tem a conclusão final da CPI na cabeça dele e que quer um palanque para tentar desgastar o presidente, para deixá-lo sangrando até 2022, como ele vem relatando aí a pessoas próximas, né? Veja, eu uso isso para ilustrar o quão longe pode ir um antibolsonarista histérico, né? Com algum grau de patologia, essa coisa que demoniza o genocida, né? Olha só, tem um cartunista que era bolsonarista, que surfou na onda do bolsonarismo para ser alguém, para ter seguidores, e que hoje é um desses da patota oposicionista, que escreveu o seguinte: o gado não quer Renan na relatoria. Eu achei que fosse todo o Brasil decente, mas enfim, talvez para eles seja sinônimo isso. O gado não quer Renan na relatoria. Bom sinal. Se é ruim para o gado,
é bom para o Brasil. Esse é o tipo do pensamento, entre aspas, binário, que essa turma vem adotando. E aí chega num nível tipo um Alexandre Frota da vida, que levou a pornochanchada para a política. Né? Quer dizer, foi para o PSDB abraçar o tucano João Agripino Dória e agora já vem nos últimos dias nas redes sociais elogiando o bate-papo que teve com os petistas, marcando Lula, Gleisi Hoffmann, o próprio partido, colocando a foto do ator José de Abreu, né, para agradecer ao bom bate-papo, ao programa, e quando alguém como Frota fala em programa, a gente pensa logo quanto custou, né, e dizendo que vai salvar a democracia no Brasil. Então é esse o nível que chega, né? A pessoa dá um salto quântico que começa a abraçar o Renan Calheiros, acaba sentado no colo do Lula, gritando Lula livre em prol, né, da democracia contra a grande ameaça bolsonarista. É uma piada, né? Quer dizer, assim, é um enredo que não é nem pôr no chanchada. Eu falei pôr no chanchada, mas precisa melhorar muito para chegar nesse nível. Serrão. Essa CPI, ela tem indícios de tanta palhaçada que ela deveria se chamar CPI do Bozo genocida e fascista. Felizmente, coisas estão acontecendo além dessa CPI e situações muito importantes. A subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, soltou um ofício dando um prazo de 5 dias para que governadores dos estados, pessoalmente, por escrito, expliquem como utilizaram as verbas federais que receberam nessa pandemia. Então, isso é um ponto importante. Ela já tinha feito isso com vários prefeitos. E muitos daqueles que participaram de falcatruas não responderam. Então deles, o Ministério Público vai acionar aquela coisa bacana que acontece às 6 horas da manhã, chamada Polícia Federal. Pode começar a acordar aí muito prefeito. Aliás, hoje já houve ações da Polícia Federal em várias cidades aqui no estado de São Paulo para investigar falcatruas ligadas ao mau uso do dinheiro da Covid. Que isso sim, é uso genocida do dinheiro, porque serviu para enriquecer o cofre de bandido e matar